OBS Studio. E então, vamos lá. Ventiladores, certo? O ventilador, ele basicamente, né, continua sendo para a gente uma máquina hidráulica do tipo operatriz, ou seja, ele tem as mesmas características de bomba, que vai pegar a energia, né, mecânica produzida por um motor, né, sobre um eixo, e do eixo, né, o rotor vai produzir rotação e, em função dessa rotação do eixo, né, vai acelerar uma massa agora de um gás, né, para fazer diferentes tipos de serviços, que pode ser desde movimentar uma massa de ar local, como também, né, transportar massa de fluidos gasosos, né, para diferentes regiões. Esse transporte de massas gasosas tem motivo de existir, tá? Tem a questão de você fazer a parte de climatização de ambientes, que uma vez que o ar passa fala, por um sistema de ar central, ou seja, um ar-condicionado grande, você chega e distribui ela para um ambiente bastante extenso, e aí você leva, né, aquele ar com propriedades diferentes, né, para diferentes pontos do seu estabelecimento, e você como é que vai? Climatiza, né, ele dessa maneira. Tá? Então, esse é um possível objetivo. Outro também pode ser o caso de ambientes de incêndio, onde como é que fala? Prédios, etc., em sistemas de combate a incêndio. Onde, no caso de um apartamento pegar fogo, uma coisa do tipo pegar fogo, o que vai acontecer? As chamas, né, elas vão acabar se, como é que fala? Ocorrendo em um dos apartamentos. E aí o que vai acontecer é que quando essa chama começa a chegar em materiais que vão liberar fuligem, etc., além da parte de calor, esse ar contaminado que vai saindo desse apartamento, ele acaba invadindo os halls, certo? E dos halls ele tem acesso como é que fala? Aos elevadores, certo? E não deveria, mas às vezes também, né, tem acesso à escada. Então, para a parte de combate a incêndio, o que se entende? Existe uma necessidade, né, de você separar a escada, né, dos halls através de portas corta-fogo. Essas portas, elas são próprias para suportar, né, uma grande diferença de temperatura entre um lado e outro delas, sem propagar a chama. Então, ela tem que suportar uma diferença de temperatura elevada para até enorme, não sei, mas não sei se é 1 hora e meia, alguma coisa assim, certo? E ela tem um sistema de mola, né, que vai mantê-la sempre fechada. Às vezes não hermeticamente, mas o suficiente para a gente ter uma separação de ambientes, certo? E onde entram os ventiladores para isso? A gente tem, né, os halls, normalmente um sistema de incêndio maior, eles conectados, né, a uma tubulação que vai fazer a captação do ar do hall e direcionar ela para um ventilador, e desse ventilador para fora do prédio, certo? Então você vai retirando esse ar, vamos dizer assim, do hall, né, para fora do prédio. E isso fatalmente também acaba succionando a fumaça do apartamento em que está ocorrendo, né, o incêndio, etc. E acabam ajudando a chama, né? Mas aí é outros 500, certo? Qual que é o detalhe? A gente tem um segundo sistema de ventilação, certo? Que vai pegar ar fresco e vai enviar para a escada de incêndio. Esse ar que está indo para a escada de incêndio, durante os momentos que a porta corta-fogo está aberta, né, ele passa para dentro do hall, e você tem como é que chama? E você tem uma pressão positiva, né, de ar na escada de incêndio, e uma pressão negativa no hall. Isso faz com que a fumaça, né, não atinja a escada de incêndio. E aí, durante o incêndio, vai ter alarme, essas coisas todas, né? Conforme os moradores vão descendo pela escada de incêndio, eles vão ter a segurança, né, de poder caminhar sem precisar correr para chegar no, como é que fala? No nível do solo, etc., e evacuar.
certo? É comum, inclusive, que em escadas, né, principalmente prédio mais alto, você tem um recuo em um pedaço da escada que é justamente para cadeirantes serem posicionados ali ou se posicionarem ali para que para que eles não necessariamente, né, tenham que descer com as outras pessoas. Porque aí você teria, né, uma cadeira de rodas mais o peso da pessoa para poder descer uma escada, então isso fica perigoso. E principalmente em momentos de nervosismo, as pessoas estão muito emocionadas, etc., pouco racionais, e a gente tem problemas com esse tipo de coisa. Então você tem esse recuo, onde o cadeirante pode ficar ali tranquilamente, certo? Porque ele vai ter ar fresco, não vai ter temperaturas elevadas ali para ele. Então dá tempo, né, de chegar, como é que fala? Caso a brigada de incêndio, né, que na verdade são moradores que tiveram algum treinamento dentro do prédio, tentaram apagar o incêndio, não conseguiram e evadiram, aí chegam os bombeiros mesmo para fazer o combate às chamas, e aí parte do trabalho, né, de combate às chamas também está associado ao resgate, né, de cadeirantes que vão estar na escada, certo? Nem todo mundo sabe disso, nem todo mundo sequer pensa que existe, né, um treinamento, né, por trás dessa parte de combate a incêndio. Mas normalmente ele é feito, por norma em condomínio, você tem que treinar uma parte lá do pessoal que mora, certo? Você tem o chefe de brigada, você tem os brigadistas, e você tem que fazer esse treinamento periodicamente, tá? Então, tem esses pequenos detalhes. E para a gente avaliar. Então, esses equipamentos de ventilação, tá? A gente vai ficar falando muito sobre os. Como é que fala? Falando muito da parte de ventiladores desses de ambiente, porque eles basicamente vão movimentar o ar que está na mesma região, né? Aumentando o coeficiente convectivo, para a pessoa ficar mais. Como é que fala? Tem uma sensação de estar mais fresco o ambiente, mas ele. Como é que fala? Ele não é tão enfoque assim para a nossa disciplina quanto os ventiladores que vão dar maior diferença de pressão. Tá? São normalmente os ventiladores centrífugos e esses que a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase, porque os outros, o projeto deles basicamente está no formato da pá, né? Como é que fala? E do ângulo dela, para a gente poder criar as forças de arrasto sobre o fluido e empurrar ele para frente. Nem arrasto, não, as forças de tração sobre o fluido e produzir a movimentação dele, tá? Então, a gente tem diferentes tipos de ventiladores, cada um com aplicações específicas, certo? Então, o ar ambiente está aqui. A gente tem algumas características próprias, né, para os ventiladores que a gente tem diferentes no caso das bombas, que é o seguinte: o ar ele não vai cavitar, né? Já é um fluido gasoso, então não vai ter mudança de fase nele. Então não vai ter cálculo de NPSH para ele de forma alguma. Porém, todavia, né, em função do ar ser um fluido compressível, pode acontecer que entre entrada e saída do ventilador você tem uma variação da densidade do ar, ou do gás que você estiver bombeando, em função basicamente, né, da diferença de pressão que você vai ter antes e depois. Porque na hora que o ventilador for acelerar aquela partícula de ar, né, da região anterior dele, normalmente uma região de mais baixa pressão, para uma região posterior a ele, onde vai ter que vencer as perdas de carga, etc., às vezes a gente tem uma diferença de pressão ali suficientemente grande para que parte do trabalho utilizado, como é que fala, aplicado ao fluido, seja utilizado na compressão dele, certo? E aí a gente tem, né, uma variação na densidade dele e isso vai demandar mais energia, né, do rotor, certo? Então, começando uma pequena revisão sobre as geometrias dos ventiladores, tá? A gente tem logo no início os ventiladores de ambiente, que são basicamente ventiladores de pequeno porte.
eles são ventiladores que vão movimentar, né, normalmente massas de ar, certo? Pegando o ar que vai estar praticamente parado na parte anterior dele, ou seja, antes dele, e acelerando ele para frente, né, em função basicamente do ângulo da pá, né, e do formato dela. Tá? Às vezes vem em formato mais de concha, etc., outros menos, mas a gente tem, né, essa angulação, essa dupla angulação, né, da hélice, né, para movimentar a massa de ar. Então, são ventiladores que normalmente vão dar uma altura manométrica muito pequenininha, certo? Mas vão acelerar o fluido bastante. Então, eles basicamente vão se concentrar e aumentar a energia cinética do fluido. E a gente tem os modelos, né? Vamos dizer assim, naturais de ambiente. A gente tem os modelos tipo exaustores de banheiros, etc. Esses ventiladores aqui de banheiro, eles têm uma angulação diferente, tá? Dá para vocês verem que ela tem uma reentrância a mais aqui para dentro do rotor, justamente para a gente ganhar altura manométrica, tá? E aí o que vai acontecendo? Embora não seja muito, né, porque normalmente do ambiente até a saída dele, a gente vai ter uma tubulação de diâmetro normalmente maior, né, esse ventilador vai basicamente acelerar a massa de fluido. Ele não vai dar grande altura, mas vai pegar a massa de ar de um ambiente e trocar para outro. E a gente tem outros específicos aqui também, para fazer justamente, né, o resfriamento, né, de que a gente chama de heat sink, né, ou basicamente dissipadores de calor. Então, aletas, certo? Onde vai ter um ventilador por cima, ou no caso um eletroventilador, já que ele é tocado com um motorzinho elétrico. E o que vai acontecer é que ele, uma vez que o fluido, né, se movimentar, aí no caso dessa montagem aqui, ela vai pegar a massa de fluido, vai acelerar ela para baixo, né, sobre as aletas, ela vai fazer com que ocorra, né, uma movimentação de massa de ar que vai estar mais fria para uma superfície que vai estar mais quente. E nisso a gente vai ter um aumento, né, do coeficiente de transferência de calor por convecção ao longo de toda essa superfície aqui. Daí, vamos dizer assim, circuitos integrados, microprocessadores que estejam basicamente em contato indireto com essa placa aqui inferior, elas vão conseguir dissipar calor suficiente para poder operar e não queimar, certo? Bastante comum para placa de vídeo, bastante comum para microprocessador que a gente tem alguma coisa assim associada a eles, tá? Se eu precisar de uma massa de fluxo maior, eu posso ter diferentes formatos, igual esse daqui que seria um ventilador do tipo centrífugo, certo? E caminhos diferentes por onde esse ar vai passar dentro desse dissipador de calor, tá? E a gente tem também, né, os ventiladores de grande porte, que aí no caso eles vão movimentar também uma massa de ar muito grande, certo? Aqui a gente está vendo esse pequeno detalhezinho, tem um linkzinho aqui para o vídeo, que esse no caso eu peguei justamente por curiosidade, né, qual que seria o maior ventilador do mundo. E ele está basicamente no túnel de vento lá da Titianasa. Nossa, certo? Só para a gente ver, ter a dimensão, né, do tamanho dele. Vou abrir aqui para a gente ver, certo? É basicamente do laboratório INS, certo? É um laboratório, basicamente você tem um grande túnel de vento, que está mostrando basicamente um dos ventiladores. O pessoal aqui fazendo inspeção, né, nas pás, nota que elas são feitas de madeira mesmo, certo? Aqui um grande motor para poder fazer a movimentação dela, certo? Eles estão lá fazendo verificação, etc. Mostra aí um aviãozinho que foi um dos aviões que eles ensaiaram, né, dentro do EMPS, ou seja, no túnel de vento você colocou um avião tamanho real, desenvolvido pela NASA, e está aqui, ó, certo? Esse aqui é o laboratório, tá? Tem uma subestação para atender ele, e basicamente isso aqui, ó, que a gente está vendo é a entrada de ar desse grande sistema de ventilação que é esse túnel de vento.
a gente melhorar a qualidade da imagem? Tem. No máximo isso aqui, ó. Então, está mostrando aqui a parte das instalações dele. Mostra aqui o túnel de vento. Você tem basicamente um modelo de um avião aqui na parte interna, certo? Ou no caso do modelo, né, do ônibus espacial. Certo? E é feito ensaio deles, né? Ou dos modelos, às vezes até do equipamento. Se for um avião de pequeno porte, você pode colocar ele inteiro lá dentro. Certo? Aí eu falei, a entrada, né, desse ventilador, a entrada de ar dele. Você tem aqui, ó, né, entre as passas, você consegue passar uma pessoa, né, sem grande dificuldade. Ele vai chegar nas hélices. E aí são vários desses ventiladores, né, para poder fazer a aceleração do fluido. Justamente para poder estabelecer, né, um fluxo de vento para simular, né, o escoamento do ar, por exemplo, ao redor de um avião, já que dessa vez o seu avião vai ficar paradinho, certo? Com uma velocidade de rotação bastante elevada. Então, as pás que a gente está vendo aqui são pás praticamente retas, elas vão ter ângulos que são variáveis. Tá? No caso desse ventilador em específico, o ângulo dela pode alterar. E você tem, né, aqui a montagem, a calibração dos elementos que vão fazer medições, etc., como os tubos de pitot. Aqui você tem só um indicador da direção do vento, etc. Mas você tem o tubo de pitot bem aqui na pontinha, né, para fazer a leitura. E alguns dos aviões, né, que o pessoal ensaia lá dentro, etc., transitando. São normalmente aviões experimentais. Aqui pro finalzinho para a gente ver mais ou menos o caminho, né? Que vai fazendo. Ele adentra aqui, ó. E na saidinha, como é que fala? Ele adentra aqui. E aqui você tem a seção de testes, certo? E os. Como é que fala? E os. Perdão. Ah, aqui você tem os ventiladores, tá? A seção de teste aqui para a gente, na verdade, ser a saída do ar. Então, você tem um campo aberto bastante grande aqui, porque sai bastante vento, tem bastante ruído. Então, você não constrói nada aqui e você tem toda uma instalação industrial aqui ao redor, né, e uma subestação aqui para poder fazer o atendimento, né, dessa instalação quando ela é utilizada. Tá? Então, a gente tem ventiladores de pequeno porte e ventiladores de grande porte. Tá? Basicamente depende da aplicação que a gente vai ter. E aí vem para a gente. Basicamente, né, as características de desempenho do ventilador, a principal que a gente vai estar justamente em função do nível de pressão que eles vão trabalhar, certo? Que em função do nível de pressão, basicamente, vai indicar para a gente, vai ser um forte indicativo qual que é a geometria da pá, certo? Porque em função da geometria da pá, ela pode ser de centrífugo, né, axial, ou o que a gente chama de fluxo misto, onde você tem uma característica do ventilador que vai ser tanto centrífuga, né, quanto também alguma coisa axial. Esse caso aqui ele é mais axial que centrífugo, né, mas a gente tem uma curvatura da pá que acaba indicando, né, um comportamento de fluxo misto para a gente. Então, de fluxo axial, são esses ventiladores que normalmente só aceleram a massa de fluxo, certo? Sem dar grande altura manométrica, que a gente está vendo um exaustorzinho como exemplo, certo? A gente tem os de fluxo misto, e aí, além do fluxo entrar numa direção e ser acelerado pela pá, a pá vai criar um movimento centrífugo sobre ele também. Então a gente vai ter uma mistura, né, dos dois ventiladores. São ventiladores normalmente que a gente vê para fazer, fala, a retirada de ar de banheiros ou então algum tipo de aplicação do tipo. Tá? É muito menos comum. Né? Normalmente a gente acaba trabalhando com ventiladores ou de fluxo misto ou então ventiladores do tipo centrífugo, certo? Onde basicamente a gente tem um rotor, certo? Com várias pás
E quando um motor aciona esse motor, a gente vai ter o ar sendo succionado axialmente em relação às pás que a gente vai vendo aqui, e na saída a gente vai ter o mesmo efeito de uma bomba, né? Ele vai direcionar esse fluxo através de esse fluxo radial através de um caracol, e desse caracol a gente vai ter a tubulação de recalque, né, para esse ar. Então são os ventiladores que normalmente a gente encontra, né, para fazer a parte de movimentação de massa de ar de sistemas grandes, né, de ar-condicionado, ou então sistemas de combate a incêndio, igual dei como exemplo, ou até como sopradores de churrasqueira. Não sei se vocês já observaram, mas tem pequenos sopradores de churrasqueira e tem justamente esse formato. Você opera eles a manivela. Cadê? Cadê? Deixa eu achar como soprador. Soprador de churrasqueira. Manual. Nossa, tá caro, hein? Tem um videozinho de um aqui. Onde, né? Que você tem basicamente um pequeno ventilador manual que você movimenta ele, né? E ele vai succiona ar para uma beiradinha dele e direciona ele para fora. Isso para quê? Você pegar uma massa de ar suficientemente grande, né, e enviar para a churrasqueira. Opa, calma aí. Gente incomodando aqui. Quando começa a me ligar, posso saber que vai me ligar de novo. Deixa eu não perturbar. Sair fora desses anúncios aqui. É, eu berei. Bom que ele vai mostrar a geometria para a gente vai ter os elementos da experiência do dia da Titiliana aí. Ele está construindo, né, o ventilador para a gente, então está pegando várias plaquinhas de metal, né, recortando para poder fazer as pás. Vai utilizar isso aqui provavelmente como rotor, vai fazendo os furinhos aqui na caixinha de CD para poder criar. Está construindo basicamente um pequeno ventiladorzinho, certo? Aí já seria a coisinha. Ele está fazendo basicamente como é que fala? Um ventilador de pás retas. Certo? Vai fazer uns treinos na cagada e por aí vai. E aí, ó, ele tem basicamente essa operaçãozinha aí, ó. Ele tem um ventilador do tipo centrífugo, né, de pá reta, para poder fazer como é que fala? A brincadeira do dia dele aí. Certo? Então, coisa dá para fazer em casa. Versão profissional é ótimo. Ai, ai, ótimo. Certo? Então, esses ventiladores centrífugos aí, normalmente, os que a gente vai acabar encontrando, eles são de maior porte mesmo. Como é que fala? Da gente, para grandes instalações, essas pás aqui, só o diâmetro delas, às vezes, é maior que uma pessoa, tá, em pé, então são de porte maior mesmo. Certo? Mas tem esses pequenininhos também de aplicações domésticas, né? Enfim. Se a gente for olhar a faixa de operação, cada um deles, em relação à pressão e à massa de fluxo, a gente vai ver que os ventiladores do tipo axial, né, esses ventiladores aqui, eles são muito focados em vazão. Então, eles acabam trabalhando aqui, ó, nessa faixa aqui de operação. Enquanto os motores tipo centrífugo, ou os ventiladores tipo centrífugo, eles acabam operando, né, com maiores pressões, né, e menores vazões, certo? No intervalo entre um e outro, basicamente a gente não tem muito, ou na verdade a gente não tem nada em característica, tá? Os ventiladores normalmente de fluxo misto, que estão entre um e outro, a aplicação deles é bastante reduzida, eles querem ganhar um pouquinho mais de altura manométrica em função da vazão, mas não conseguem, como é que fala? Ser aplicado em faixas maiores, onde tem muita pressão e muita vazão, tá? Você foca em um ou você foca em outro, certo? E se você precisa, né, de mais vazão do que o ventilador normalmente dá, o que você faz? Pega seu sim em paralelo.
igual faz com bomba, tá? Então, inclusive, né, se a gente for olhar a questão da eficiência em função da pressão, esses ventiladores do tipo centrífugo, por exemplo, né, a maior eficiência deles vai dar normalmente para maior altura manométrica que eles vão acabar fornecendo ou para uma região, né, e vai dar a maior altura manométrica para eles. Então, normalmente a operação para ele, a faixa de operação é uma faixa de é uma faixa fixa, a gente fica operando, alterando muito, né, a movimentação de ventiladores. É bastante comum que seja sempre um modelo liga-desliga, sem ficar operando, né, a frequência de rotação do motor para alterar o ponto de operação da instalação. Tá? Então, normalmente eles são dimensionados, né, para como é que fala? Para a instalação em si, principalmente esses de grande porte, tá? Então, mostrando para a gente, normalmente ventilador dá ali em função de pressão estática, tá? Aquela que a gente mediria, né, perpendicular, né, à vazão. Então, ele mostra para a gente, né, as curvas, né, do que seria como é que fala? A altura manométrica que ele vai dar de pressão em função da vazão, certo? A gente tem aqui ó, outras curvas, que seriam as curvas de potência, né, sobre esse eixo, para a gente achar o motor para cada um deles. Certo? E nota, quando faz o ensaio, né, desses ventiladores, a gente tem essa parte aqui, ó, de entrada, ou de início da curva, onde de um lado e do outro você pode ter pontos, né, que têm a mesma pressão. Então, o que, que o fabricante faz? Olha, na hora que você for fazer a seleção do ponto de operação do ventilador, você vai operar, né, depois dessa região aqui onde você tem mais de um ponto. Então ele fala para a gente, olha, eu te dou as curvas, né, do ventilador como um todo, só que você vai selecionar, né, o ponto de operação basicamente à direita dessa curva e não à esquerda, porque aqui na esquerda a gente teria pontos, né, de operação onde você poderia ter mais de uma pressão e mais de uma vazão, o que faria com que ora o rotor recalque uma vazão, ora ele recalca outra. Então, o atrito entre a movimentação dele e o ar, por exemplo, vão ficar diferentes para pontos diferentes e a gente teria um efeito de vibração, né, sobre as palhetas, sobre o próprio rotor, sobre o eixo, que ia sobrecarregar ele. Então, por isso a gente vai ter, como é que fala? Vai ter pontos, né, diferentes de operação. E o motivo de aparecer desse formato aqui é porque para ventiladores é até comum que você trabalhe, às vezes, as paletas, né, voltadas para frente. Isso porque você acaba favorecendo, né, a vazão em detrimento, né, da, variação, da altura manométrica. Tá? Então é comum ver também esse tipo de ventilador, certo? E na hora que a gente for fazer a seleção, né, da família daquele ventilador, a gente vai ter de novo, né, um gráfico, né, de para diferentes famílias que vão dizer para a gente, em função da pressão estática, né, em relação à vazão, né, qual a família que vai me dar, né, as curvas específicas de um determinado rotor, certo? Então, uma vez que a gente chega, né, e seleciona, né, vou precisar para uma vazão de 1000, não sei o que, centímetros cúbicos por minuto, com uma pressão estática de 3000, não sei o que, a gente chega, acha, né, qual que é a família, e da família a gente vai lá, seleciona qual que é o rotor que a gente vai precisar, pega o código fabricante que a gente identificou e encomenda. Basicamente isso. Certo? Bom, e o fabricante, a parte dele mesmo, que envolve a parte de projeto, ele fica preocupado, né, em relação principalmente ao formato das pás para ventiladores centrífugos, tá? Porque esse formato da pás vai basicamente direcionar a operação dele para um determinado tipo de aplicação. A gente tem os ventiladores do tipo pás radiais, ou seja, as pás são retas e vão seguindo, né, no sentido do próprio raio do rotor, certo? Esses são os ventiladores mais simples, é o mesmo que o Berê acabou fazendo ali no videozinho dele, certo? E ele é, como é que fala, mais barato de ser produzido. A gente tem também como é que fala? Os ventiladores onde as pás também são retas, só que existe um ângulo
entre elas, né, e a coordenada radial, certo? Esse ângulo aqui ajuda a dar, basicamente, a aumentar a altura manométrica de operação dele e acaba reduzindo parte da vazão, certo? Mas tem essas pás inclinadas para trás, que é um outro tipo de construção, ela é um pouco mais cara que essa, porque essas pás inclinadas para trás, normalmente você vai ter dois pontos de fixação deles, que vão estar distantes entre si, enquanto o ventilador de pás radiais, você pode fixar todas elas em um ponto central, por exemplo, e antes deles deixarem essa parte circular aqui, você vai e faz uma segunda fixação para poder manter a pá no lugar, certo? Que aí ela consegue resistir melhor, né, a operação em si, certo? Sem ficar girando tanto, etc. Então, você tem, né, daqui para cá um efeito construtivo, né, que vai deixar esse aqui com altura manométrica maior e uma vazão menor, porém, esse para produzir vai ficar um pouquinho mais caro. A gente tem as pás curvadas para trás, certo? Que vai dar mais altura e até mais vazão do que esse aqui pás inclinadas para frente, só que um pequeno detalhe, como ela está dobrada, você tem o processo de dobramento da chapa a ser incluído no preço, né, de construção desse tipo de ventilador. Então, com mais, vamos dizer assim, quanto mais for trabalhada, né, a geometria, normalmente você vai ter um custo de construção maior para o ventilador. Certo? Tem as pás também que são curvadas para frente. Essa curvatura para frente é basicamente para favorecer a vazão, certo? Que em questão de construção que seria um custo equivalente a construir com a pá curvada para trás. E você tem como é que fala? As pás, que elas são pás aerodinâmicas, certo? Elas têm um formato, né, quase que de gota, só que ela tá, como é que fala? Ah, ela tem um ângulo, né, para trás, por exemplo, certo? E essas aqui elas vão ter uma eficiência muito elevada, vão conseguir uma altura manométrica, como é que fala, grande em relação aos outros e normalmente maiores eficiências. Claro que o custo construtivo desse daqui é maior, porque você tem a fixação, né, em dois pontos, você já teria para os outros também, só que a sua pá, além de inclinada, ela também tem, vamos dizer assim, o formato em si dela vai demandar, né, que elas sejam feitas, fala, que elas sejam recortadas, né, para poder chegar nesse formato aerodinâmico aqui. Pode ser até por dobramento mesmo, certo? Mas não fica tão bom. Ou pode ser basicamente por, como é que fala assim? Construção em molde. Você vai, coloca a estrutura, né, vai segurar a pá em si, depois entra com resina e você constrói através do molde, né, o formato desse tipo de pá. Varia bastante. Pode ser só para injeção de plástico, também depende do tamanho, né, do tipo de demanda que você vai ter do equipamento. Certo? Então a gente tem basicamente cinco geometrias aqui para ventiladores do tipo centrífugo. Lembra que eu falei que dá mais ênfase para eles, que a aplicação industrial mais importante é deles mesmo, certo? E aí algumas características dele. No caso das pás que são voltadas para frente, elas normalmente elas são mais finas e é colocado um espaçamento menor. Ou seja, se eu tiver pás para frente, para não perder muito em altura manométrica, eu coloco mais pás do que eu precisaria colocar para um voltado para trás. Certo? Não que eu possa colocar com o mesmo número, né? Mas quando a gente coloca elas voltadas para frente, a gente tem pás mais finas, elas vão ter um menor ruído, principalmente para rotações mais baixas. Se for para rotação mais alta, a gente não vai trabalhar com pás desse tipo, tá? Elas operam com maiores vazões e as pressões ficam um pouco menor. Em questão de curva de operação, essas curvas para frente, né? A operação delas em pressão em questão de volume, quando eu comparo com outras, a gente teria aqui, ó, nessa curva aqui, ó, com esses pontinhos, né? A curva que seria a pressão em função da vazão, certo? Então a gente vai vendo que existe uma queda na variação logo no início da operação, para pequenas vazões. A gente tem um comportamento bastante atípico,
né, de pressão diminuir para depois ir aumentando, certo? E depois chega um determinado ponto, que é normalmente o ponto onde eles vão começar a operar. Nesse caso aqui, o gráfico ele optou, né, para colocar todas juntas, seria de onde, né, a curva simplesmente desce, para não ter mais de um ponto de operação. Tá? Então, para operar, a gente normalmente trabalharia essa daqui, ó, e o que acontece? Ela vai ter uma curva decrescente, ela consegue chegar, né, em um maior nível, né, de vazão, certo? Para a mesma altura que a gente teria para outros ventiladores equivalentes, tá? Só com geometrias diferentes. Se a gente for olhar em questão de potência, ele é um ventilador que vai demandar, né, muito mais potência que os outros, justamente porque ele acaba, né, para maiores vazões, né, deslocando, para maiores rotações, deslocando uma vazão maior, certo? Os outros ventiladores, que são no caso, né, dos curvados para trás, que seria, né, ele quer privilegiar a altura manométrica, então a vazão para ele não fica lá tão grande assim, certo? Mas a potência, né, para a gente poder fazer o acionamento dele é mais baixa, certo? E a gente tem também os radiais, vão ter um comportamento intermediário entre os curvados para trás e o curvado para frente, na hora que a gente analisa, né, a pressão por vazão, né, e no caso a potência que a gente vai ter, né, vai acabar seguindo mais ou menos a tendência dos curvados para frente, certo? Só que o aumento dele como é que fala? Ele não é tão aumenta em função da unidade de vazão, né? Não é tão pronunciado igual dos curvados para frente. Então, esse tipo de característica, tá? O que mais? Esses curvados para frente, eles são utilizados basicamente em aplicações de baixo custo. Aí tem um monte de tipo de aplicação, certo? E normalmente a pressão estática dele está em torno de 4 polegadas, o que dá para a gente 100 milímetros. Deixa eu ver aqui. 25,4 milímetros vezes 4. Dá mais ou menos isso mesmo. 101,6 milímetros, mais ou menos. Certo, pressão estática. E note, né, para esses ventiladores maiores, a gente vai ter sempre uma área grande, né, de saída desse ar, justamente para quê? Já que ele não vai conseguir uma grande pressão estática para movimentar o fluido, a gente precisa, né, basicamente, que a perda de carga para ele seja pequena. Uma das maneiras de a gente ter perda de carga pequena é trabalhar com grandes tubulações, tubulações de grande área, para a gente ter perdas baixas. Então, esse tipo de ventilador é menos eficiente normalmente e normalmente essa eficiência está em torno de 50% a 65% para valores da vazão que está entre 30% e 80% da vazão máxima. Ou seja, da vazão máxima que ele consegue operar, que seria esta aqui, certo? Entre 30 e 80, que daria daqui, tem mais ou menos aqui, né? Mas a parte que interessa para a gente seria do ponto de operação para frente. Então, de 80 para cá, a gente teria mais ou menos os pontos de melhor eficiência para ele, que está entre 50% e 65%. Tá? Outra aqui que eu listei mais detalhes. Os de pás retas, né, eles têm aquela característica, né? A construção deles é mais simples, certo? Aplicações para eles são várias, né? Normalmente, onde você tem que ter, né, as retas, né? Você vai ter, como é que fala? Fornecer uma vazão elevada, né? Mas você tem uma altura manométrica que não vai ser desprezível. Então, parece para a gente, certo? Seja eles, né, como é que fala? Ele é radial, né, ou pá reta aqui para a gente, ou ele com pá reta nem inclinada para trás. E aí você vai ter, no caso, uma construção mais simples para esse tipo de mecanismo. Notem a fixação que está sendo feita aqui, ó. Ela está sendo fixada tanto nesse cubo aqui inferior, né, quanto esse aqui de fora. Então a gente tem um custo a mais para poder fazer fixação desses passos, já que nós vamos estar, né, partindo do centro e crescendo. Então, normalmente você tem o aumento de custo daqui para cá, certo? Mas você tem também uma eficiência mais elevada. Então, o custo de operação em si fica mais baixo com essas
pás retas ou pás inclinadas para trás. Certo? Aqui o gráfico que eu mostrei para a gente. Certo? Na hora que a gente vai avaliar a eficiência em função da vazão, a gente vai ver basicamente aqui os ventiladores têm as pás voltadas para frente, a eficiência deles é menor. Né? Os radiais estão logo aqui na sequência, certo? E depois a gente tem os inclinados para trás e o mais eficiente, o de aerofólio, certo? Aqui mostrando, chama? Quase equivalentes, né? Eles pegarem a eficiência em função da vazão de maneira unitária, é mais ou menos a mesma eficiência, certo? E aí, ó, ventiladores que ele está mostrando para a gente, que vão ser ou em voluto pleno, que são ventiladores tipo centrífugo também, certo? A gente está mostrando aqui no caso também uma parte eletrônica para a gente, porque como é um motor elétrico, você vai ter que uma indução bastante grande, então ele já coloca aqui do ladozinho um capacitor para você fazer o controle chama? Da impedância, né? Da carga do motor, certo? Ajuda a controlar o acionamento e o desligamento dele e a própria operação, para equilibrar a corrente que a gente vai ter e o ângulo que ela vai fazer. E aí vão ser ventiladores que eles vão ficar normalmente, né? Ah, em ambientes que eles vão ser assim, que eles ficam separados, né, do público geral, justamente por essas características de operação. Né? Você tem uma região aberta muito grande, alguém pode chegar e querer colocar alguma coisa aqui, ou olhar de perto como é que funciona e perder um pequeno detalhe. Então, normalmente, esses ambientes de ventilação, eles ficam fechados, tá? Com portas, etc., com a abertura, né, para o ar poder entrar, mas normalmente pessoas não, porque é só quem vai fazer manutenção desse tipo de equipamento, etc., que fatalmente vai ter que conviver com esse tipo de equipamento. Então, normalmente fica fechado para o público em geral, para ninguém fazer nenhum tipo de caquinha, né, junto ao próprio ventilador, certo? Aqui mostrando a associação desse tipo de ventilador em paralelo, tá? A gente tem mais de um ventilador aqui induzindo a movimentação do ar, justamente porque é, os ventiladores, uma vez a gente precisa ganhar altura para eles, a gente escolhe normalmente os voltados para trás, certo? Em função do peso, ou curvados para trás, ou com as retas voltadas para trás. E aí o que acontece? Como eles não conseguem dar vazão suficiente, a gente coloca um, dois, três, quatro ventiladores até, né? E na hora que eles vão se movimentando, você vai ter a operação de, como é que fala? De cada um deles, independente. Aqui a gente está vendo um motorzinho tocando um ventiladorzinho. E aí o que a gente vai ter é que, quando eles se movimentarem, a gente vai ter a vazão de um se somando com a vazão do outro, e nessa interação a gente ganha em altura. Então, basicamente aqui a gente tem um sistema de exaustão, certo? Onde aqui a gente tem um ventilador, não dá para ver o outro, está do outro lado, mas a gente tem associação que pode ser em série, certo? E a gente pode ter também associações em paralelo. Isso é bastante comum, tá? É, em tubulações, etc. Como é que fala? Para poder manter, né, o nível de pressão, quando o ventilador só não dá, a gente coloca um depois do outro, normalmente espaçado para não pegar o efeito da turbulência, né, criado pela movimentação do primeiro ventilador, certo? Para ele poder pegar um ar que já tem um perfil de velocidades, ele fala, já menos livre daquelas turbulências todas, a gente teria de sair de um de outro, e a gente pode ter esse tipo de coisa aqui, ó, certo? Em um túnel, certo? A gente tem vários ventiladores que eles estão em paralelo e ao mesmo tempo em série um com o outro. Qual o motivo disso? Quando você tem a movimentação desses caminhões, carros, etc., no interior do túnel, conforme eles vão andando lá dentro, você tem a liberação, né, de dióxido de carbono, monóxido de carbono, você tem lá vapor de água, etc. Mas acaba ficando um ambiente, né, que por ele ser muito longo, no caso desse túnel aqui em específico, você pode ter o acúmulo, né, desses gases que eles são, vamos dizer assim, não são tão amigáveis quanto o oxigêno para a gente. No caso do dióxido de carbono, ele é o que a gente chama de asfixiante simples, ou seja, um ambiente
com muito dele, ele toma o lugar do oxigênio, certo? Na hora que a gente vai respirar, a gente tem menos oxigênio naquela inalação. Isso pode ocasionar problemas como desmaios, tonturas, etc., até a morte, dependendo do período de exposição, certo? E no caso do monóxido de carbono, que ele é extremamente tóxico, certo? Ele, uma vez que adentra, né, ao nosso sistema respiratório, quando ele se ligar à hemoglobina, ele não vai soltar mais, certo? Ele vai inutilizar a hemácia que vai transportar ele para dentro do corpo, certo? Porque não vai existir, né, nenhum gradiente de concentração para fazer com que nas células, né, o oxigênio se solte, o gás carbônico se adere, me fala, se a- fique aderido, né, à superfície lá da hemácia e seja transportado para os pulmões, onde você tem mais oxigênio que CO2, aí o CO2 destaca, o oxigênio toma lugar para a célula, etc. E no caso do monóxido de carbono, ele vai acabar inutilizando aquela hemácia e você não vai ter o transporte mais do oxigênio que você tinha lá. Então, além de um asfixiante, ele também tem um efeito, né, bastante problemático para nossas hemácias. Então, é muito perigoso. Por isso que é um dos motivos pelos quais a gente tem catalisadores nos carros. É bastante comum a gente ver em caminhões, principalmente caminhões mais velhos, tá? Ou veículos mais velhos também, de transporte, carros mais velhos, etc., né? Ou que a pessoa não faz manutenção no catalisador, ou às vezes retira ele. E aí você não vai ter a redução, né, daquele monóxido de carbono antes de sair para a atmosfera. Ele é extremamente danoso. Então, para evitar que grandes concentrações dessas massas de gases fiquem depositadas aqui no topo do túnel, que seria mais comum, o que se faz é você movimentar essa massa de ar, né, ou criando um gradiente de velocidades, certo? Entre um ponto e outro do túnel. Normalmente é associado também à própria inclinação do túnel, certo? Se a pessoa foi esperta ali, não construiu o teto reto, ele deu uma inclinadinha para poder auxiliar, né, no deslocamento das massas de ar, certo? Principalmente em caso de acidente, que não tem incêndio, que é um problema seríssimo, principalmente em túneis e túneis longos, porque no caso da movimentação, o que esses elementos vão fazer? Eles não vão estar ligados um ao outro, né, por meio de tubulações. Isso porque eles querem coletar, né, essa massa de gás que está sendo produzida pelos veículos, né, quando eles subirem aqui, eles vão ser basicamente direcionados, né, de um ponto a outro do túnel, fazendo com que entre ar fresco por um lado, saia ar, vamos dizer assim, ar com poluentes, né, no outro extremo dele. Tá? Só para a gente pensar nesse tipo de coisa, tá? Questão de segurança operacional mesmo, em relação a essa parte de ventiladores. Às vezes acontece, se vocês tiverem curiosidade, tá? Procurem alguns acidentes que ocorrem em túneis, tá? Em túneis longos, etc. Teve um acidente, por exemplo, que você tinha um trenzinho, certo? E ele tem um túnel, ele é um túnel ascendente, por onde aquele trem estava passando. E na hora que ele pegou fogo, e foi um fogo pequenininho, tá? Que pegou, acho que foi um vagão restaurante dele. Então, vagõezinhos, puf. São vagões, tá? Que vai acontecendo? Esse fala, vagão restaurante aqui, o que aconteceu? Ele era, acho que o último ou penúltimo carro que você tinha aqui como é que fala, do trem, certo? Então, quando ele pegou fogo, teve a maior parte dos passageiros, o trem parou, né? Claro, em função do problema que deu. E aí os passageiros desceram e caminharam no sentido oposto ao do fogo, certo? Eles foram para frente, só que tem um pequeno detalhe: a fumaça, né, ela vai partir basicamente da ponta mais baixa e vai seguindo para a direção de cima. Então, dos passageiros que estavam dentro do trem, por exemplo,
como eles seguiram a mesma direção da fumaça, eles nem perceberam que estavam sendo asfixiados lentamente, certo? E acabaram morrendo. Nesse acidente que eu tô me recordando aqui de cabeça, só não estou lembrando o nome dele, a pessoa que chegou mais longe, ou as duas pessoas que chegaram mais longe, foram dois atletas olímpicos que conseguiram deslocar uma distância de 192 metros. Certo? Quem se salvou, acho que foram algumas poucas pessoas, tá? Não lembro isso de cabeça, de tanto tempo que eu vi essa notícia aqui. É porque eles viram as chamas aqui, viram o sentido da fumaça, né? E seguiram, né? Como é que fala? Vamos dizer assim, na direção da chama, certo? Só que passaram afastado dela e sem problema nenhum. Depois que eles vieram para cá, a fresco para eles, eles conseguiram ser resgatados aqui facilmente. Quem foi no outro sentido, mesmo sentido da fumaça, morreu. Então, dica para a vida, tá? Então, essa parte de movimentação de massa de ar em tudo é extremamente importante. E é muito, né, essa parte de projeto de instalações de ventilação, né, ela tem que levar muito em consideração, né, como não só a altura manométrica e vazão, mas como que esse ar vai ser movimentado, né, de que ponto até que ponto, para a gente não ter problemas operacionais da instalação, né, e acabar matando quem vai estar utilizando ela, tá? Então, é bastante importante a gente ter esse tipo de coisa em mente, tá? Bom, a gente falou sobre as classificações, falamos sobre os tipos de pás, etc. Vamos falar um pouquinho sobre a modelagem matemática, né, da potência que a gente precisa para poder acionar o ventilador. Tá? O que acontece? O ventilador, basicamente, ele vai ter uma região de sucção, que vai pegar o ar, e vai logo em seguida, né, acelerar aquelas partículas de fluido e já mandar elas para a região de recalque. Então você tem um espaço muito pequeno onde o ventilador vai estar operando e antes, depois dele, a gente vai ter basicamente entrada e saída logo em seguida. O que vai acontecer é que pode existir, né, os efeitos de compressão nesse intervalo entre a entrada do ventilador e a saída dele. Porque quando a pá for movimentar aquela partícula de fluido, se eu tenho um grande gradiente de pressão entre entrada e saída, e, vamos dizer assim, nem tão grande assim, mas você pode ter efeitos compressivos, né? A densidade do fluido vai estar variando. E aí, nesse caso, a potência, que é a altura manométrica que a gente precisaria, né, para poder fazer o cálculo do rotor, vamos dizer assim, ela não vai ser simplesmente, né, vamos dizer assim, a diferença de pressão que a gente teria entre um rotor e outro. Deixa eu pegar aqui uma expressão de Bernoulli de qualquer exercício que a gente tenha feito para trás, só para facilitar a gente visualizar. Não, 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 não. Máquinas hidráulicas, qualquer que seja. Hum, hum, hum. Só para a gente pegar a equação de Bernoulli e ficar de olho nela, tá? Esse é um problema que a gente já fez, certo? Bom, expressão de Bernoulli que normal. Então a gente teria, né, as pressões, velocidades, a posição geográfica, a posição em relação ao nível, né, da instalação, etc. Mesma coisa aqui para os termos em dois. Aí termos de bomba, turbina, etc. Bom, então no caso da bomba entraria para a gente o ventilador aqui. A gente teria as perdas de carga do mesmo jeito. E se a gente fosse pegar esse termo da bomba que passa para o lado de cá, essas pressões passam para o outro lado, vou pegar esse aqui e uma outra aqui, rapidinho, só para ficar mais claro, tá? Instalação de bombeamento qualquer.
Ó, ventilação qualquer. Tá, o que que eu vou fazer? Não vai ter turbina para a gente, então esse termo aqui vai zerar. No lugar da bomba, a gente teria um ventilador, que vai fazer o mesmo papel, só que em vez de deixar ele aqui, eu vou passar ele para o outro lado. Ele está aqui negativo, ele vai passar para cá positivo, certo? O que que vai acontecer? Essas pressões aqui, ó, para o X, elas vão vir para cá. Ops. Essas energias cinéticas também vão passar para o outro lado, com o sinal trocado. Z1 também. Certo? Só para a gente ver a altura manômetro para o ventilador. Certo? O que acontece? Se a gente não tiver nenhum tipo de efeito compressivo, o que vai acontecer é que, na hora que a gente fizer chegar na equação de Bernoulli para ele, esse efeito das pressões basicamente vai ser pressão que a gente tem antes e depois. Bastante comum para rotores tipo axial, né? Que não existe nenhum tipo de efeito compressivo. Aí basta a gente saber que na entrada do ventilador eu vou ter pressão atmosférica e na saída eu vou ter também, certo? Que essas pressões aqui se cancelam. E como o ventilador vai estar na vertical, basicamente a gente não teria isso, sem uma tubulação, né, especificamente para a gente calcular a perda de carga nele, esses termos zerariam, então para normalmente rotores do tipo axial, para ventiladores axiais, certo? Tipo de figura para ninguém esquecer. Ventilador axial, tá? Os mesmos ventiladores que a gente tem para ambientes. A gente teria, né, a mesma pressão antes e depois dele, certo? Na entrada dele, normalmente você está pegando um ar parado, então essa velocidade aqui é praticamente nula, certo? E um ventilador que vai estar trabalhando normalmente no horizontal e não vai ter nenhum tipo de tubulação envolvida, né, na passagem dele. Pode até considerar que a proteção sobre ele, né, vai ser uma perda de carga localizada. No máximo, uma coisa assim, né, para a gente achar a altura manométrica de um ventilador axial, onde você teria, né, uma perda relacionada ao gradeamento que está ao redor dele, essas grades aqui que são de proteção mesmo, para ninguém encostar, para não machucar, certo? Poderia ser considerado como uma perda localizada para ele, mas basicamente a altura manométrica ficaria em função disso aqui. Para ventiladores de tipo centrífugo, o que, que vai acontecer? Ao invés da gente ter uma... Vou deixar assim. Pega ele inteiro. Vamos dizer que ele está pegando o ar, né, praticamente parado a entrada dele, como se estivesse na beirada, mas pode ser que não seja, então eu vou deixar essa velocidade, a entrada dele aqui antes, certo? Ele vai estar no horizontal para a gente, esse termo aqui não aparece, pode ter perda de carga para ele, tá? Porque ele vai enviar o ar para uma tubulação, vai ter depois dele, que vai ser a tubulação de recalque, ele pode ter um captor, né, para capturar o ar que vai ter na entrada dele, certo? Então, o que, que vai acontecendo? Esse efeito, a diferença de pressão para a gente, ele é dependente, né, da densidade do fluido. Então, não vai ficar nesse formato aqui para a gente, uma diferença de pressão simples. Vai ter um efeito compressivo sobre o escoamento. E esse efeito compressivo, ao invés de a gente pegar em função basicamente da diferença de pressão, a gente vai pegar basicamente em função disso aqui, ó. Peguei esse termo. Deixa eu trazer ele para cá. Ou seja, eu tenho que ver, aqui está em função do volume específico, tá? Mas só passando aqui para baixo, ele seria a densidade para a gente.
ficar mais parecido com o outro. Certo? A gravidade pode vir para o lado de fora mesmo, porque ela é constante, mas entre a entrada e a saída daquele ventilador, a gente teria um efeito compressivo que estaria, né, em função que estaria para a gente, né, dizendo, opa, em função da variação da pressão que a gente vai tendo, a densidade vai acabar variando também. Então não tem uma pressão menos a outra, pelo peso específico. Eu vou ter basicamente esse termo aqui para a gente, para descrever qual que vai ser a altura manométrica daquele ventilador. Então pode ser que tenha isso, pode ser que tenha esses dois aqui, tanto para entrada quanto para saída, mas esse daqui para o ventilador centrífugo, se a gente tiver uma diferença de pressão aqui que vai criar um efeito compressivo, esse termo aqui para a gente vai ter que ser calculado. Tá? Então, é nesse detalhezinho que a gente vai focar no nosso estudo agora, certo? Volume específico é o inverso da densidade, tá? Que eu estou deixando nesse formato aqui, porque é normalmente o formato mais comum que a gente acaba vendo, né? A propriedade lá na termodinâmica, tá? Então poderia ser em função de dividido pela densidade aqui, mas eu resolvi deixar em função do volume específico. Isso porque, como o ar é um gás, como o ar e outros gases que a gente vai estar movimentando, né, são gases, é comum que a gente acabe tratando eles também por, como é que fala? Utilizando a lei dos gases. Então, deixei aqui com volume específico, mas pode ser posto em função da densidade, igual eu coloquei ali. Tá? E qual que é o detalhe? Na seção, né, onde a gente vai ter o ventilador que vai deslocar a massa de fluido entre a entrada dele, que seria 1, e o recalque dele, que seria seção 2, parte da energia, da energia que o rotor está colocando para o fluido vai ser energia cinética, e outra parte da energia pode ser, como é que fala? Utilizada para alterar a densidade enquanto a pressão entre entrada e saída do ventilador está alterando, certo? Então, a gente vai acabar, né, acumulando a energia de pressão, de certa forma, né, na forma de uma compressão para o fluido. E se é um efeito compressivo, a gente tem que conhecer como que a pressão e o volume estão se comportando para a gente poder descrever qual que é a relação, né, entre o volume específico e a diferença de pressão para a gente poder fazer integral desses termos aqui. Então, viram aula de termodinâmica daqui para frente. Então, vindo para cá, certo? Se não tem essa diferença de pressão entre entrada e saída, que é o caso dos ventiladores axiais, a gente vai ter a nossa altura manométrica basicamente em função da variação das velocidades, a gente tem antes e depois, onde normalmente é que tem antes, na maioria dos casos, vai acabar sendo zero, e aí a gente fica com uma altura manométrica que vai ser basicamente a velocidade de 2, seria a velocidade de saída, sobre 2 vezes a gravidade, porque esse termo aqui só vai ser nossa altura manométrica. Então a potência para o fluido, né, fica peso específico, vazão e energia cinética por unidade de peso. Certo? Essa é uma das possibilidades. Agora, se a gente tiver, né, um efeito compressivo, aí a gente vai ter que analisar essa expressão aqui, ó, da diferença de pressão em função do volume específico, em função de um processo do tipo politrópico. Para quem lembra lá da termodinâmica, um processo politrópico é uma. Como é que fala? É basicamente uma relação entre a pressão e o volume específico, ou a pressão e o volume, tanto faz, né, elevado a um valor n, certo? Esse n aqui, normalmente, ele acaba modelando para a gente qual vai ser o nível de compressão lá do processo, ou a relação para essa compressão. Porque em qualquer ponto que eu for avaliar, a gente vai ter uma relação entre a pressão e o volume específico que vai dar sempre para a gente uma constante. Então, qual que é a ideia? Em aulas, já que a gente está falando de termodinâmica, eu vou abrir aqui rapidinho. Trabalho, calor e energia. A gente vê esses processos politrópicos, então, rapidinho. Ou só para a gente ter uma ideia, né, do que é isso. Certo? Que esse gráfico aqui é muito importante. O que acontece?
que acontece? Quando a gente vai medindo, né, a pressão e o volume de um gás, a gente normalmente vai acabar encontrando algum tipo de relação. Aquela pressão V elevada a uma constante qualquer é basicamente, né, uma curva que vai acabar modelando, né, essa relação entre pressão e volume durante um determinado tipo de processo. Pode ser uma compressão de um gás dentro de uma câmara, por exemplo, pode ser simplesmente, né, o ar passando entre as pás do ventilador centrífugo, né, e sendo comprimido, né, em função da diferente pressão que a gente tem antes e depois dele. Tá? E a movimentação que o ventilador impõe para o ar, né, pegando ele de uma região de baixa pressão e empurrando ele contra outras partículas de fluido, né, para uma região de pressão mais elevada. Aí, se a gente mede, né, qual que é a pressão, qual que é o volume, a gente acaba chegando a uma relação, uma curva n qualquer, um exponencial n qualquer, que vai acabar chegando para a gente uma relação politrópica. Tá? E aí o que vai acontecer? Se a gente tiver esse tipo de relação aqui ocorrendo, certo? O que acontece é que aquele termo, né, da integral, né, da volume específico vezes a diferença de pressão, a gente vai substituir ela por esse tipo de formato da equação, né, para a gente poder fazer integral para ela. E aí, vamos dizer assim, são casos contados na mão, tá, de diferentes possíveis soluções. A gente vai ver todas elas, né? No caso, no processo tipo politrópico, onde a gente tem a pressão vezes o volume como igual a constante, eu posso descrever, né, esse volume específico aqui como sendo a constante, né, dividido pela pressão, e esse n que está aqui como exponencial, eu vou lá e tiro uma raiz n dos dois lados para poder chegar, né, em qual que seria a relação entre esse volume específico e a constante e a pressão, certo? Uma vez que eu tiver isso aqui para descrever o volume específico, eu substituo ele dentro da integral, porque aí toda ela vai ficar em função basicamente do termo da pressão, certo? Para a gente poder integrar, certo? Que aí o que vai acontecer? Uma vez que a gente for integrar aqui, ó, a gente vai ficar basicamente dependente, né, em conhecer, né, qual que é esse n que a gente vai ter aqui para que vai estar elevando esse valor p aqui, certo? Porque se ele for um n igual a 1, aí eu vou ter um p elevado a menos 1 dentro da raiz, a minha solução vai ser uma solução do tipo logarítmica. Se for um n diferente de 1, eu vou ter um ou outro tipo de relação em relação à raiz, certo? Que aí vai virar uma integral exponencial. Então, basicamente, nessa constante elevada a 1 sobre n, ela pode sair da integral tranquilamente, porque é constante, o n aqui também é constante para a gente. Então, fica uma relação onde eu teria, né, p elevado a menos 1 sobre n, já que o n está dividindo aqui, que multiplica p, ou dp, para poder ser integrado. Então, o que vai acontecer é que, se eu tiver um n que vai ser igual a 1, certo? O que vai acontecer é que eu vou ficar aqui com p elevado a 1 dividido por 1, então a menos 1 dividido por 1, então eu vou ficar com p a menos 1 aqui embaixo. Na hora que eu tirar a integral, eu vou ficar com o logaritmo das diferenças de pressões que a gente teria entre a entrada e a saída do ventilador, certo? E aí, se a gente pega, né, essa constante elevada a 1 sobre n e descreve ela em função, por exemplo, né, da pressão e do volume 1 elevado a n, já que é a constante, né? A gente vai ficar com esse termo daqui elevado a 1 sobre n. Se a gente brinca com ele, né? Eu vou ficar com essa pressão, ou a raiz dessa pressão elevada a n, certo? Que seria esse termo aqui, a pressão em 1 elevado a 1 e n. E no caso desse V1 aqui, como ele já está elevado a n, quando eu tirar a raiz n dele, vai ficar simplesmente V1. Então, ficaria com uma expressão de tenho P1 sobre N, seria o próprio 1, né, já que adotou como 1 para esse primeiro exemplo. Então, ficaria com pressão e volume específico em 1 aqui. Certo? E aí, o que eu posso fazer? Como é um gás,
eu posso pegar, né, esse volume específico aqui para a gente descrever em função de um R específico para o gás que eu vou estar trabalhando, da temperatura T1 e da pressão P1. Aí eu consigo cancelar a pressão P1 que está elevada a 1, né? Com essa pressão P1 aqui, eu vou ficar com RT1, logaritmo da pressão em 2 pelo logaritmo da pressão em 1, caso a gente possa descrever isso aqui como gás ideal. Certo? Agora, se eu tiver um N diferente de 1, o que vai acontecer? Essa integral aqui para a gente vai ser tratada como integral de um polinômio qualquer. Então, eu vou ter um P que vai estar elevado a 1 menos N. Então, na hora que eu for integrar, eu vou ficar com 1 menos N mais 1, dividido por 1 sobre N mais 1. Então, basicamente, ela vai dar esse tipo de expressão aqui para a gente. Deixa eu tentar fazer ela com mais detalhe aqui para a gente. Só para não ficar tão confuso assim, passo a passo. Mesmo tendo colocado bastante passos aqui para a gente, né? Às vezes fica meio esquisito. Ou fica meio difícil de compreender, tá? Certo? Aqui para N, né? Diferente. Deixa eu pegar aqui. Zeta. Só para ficar bem claro, tá? Para N diferente de 1. Aí a gente teria um efeito compressivo, vou chamar aqui de constante, etc. E aí eu teria esse integral aqui, que a gente vai tratar ela basicamente, né? Como se fosse uma integral desse tipo aqui, ó. U elevado a, né? Ctrl Z. U elevado a du para a nossa integralzinha aqui, que a solução para ele seria U elevado a mais 1, né, dividido, design, ferramentas de equação, esse A mais 1. Certo? Aí a gente teria aqui, ó, o termo do U2 que é um dos extremos da integral aqui, menos esse outro termo aqui do 1, certo? Elevado a menos 1. Só que o que vai acontecer para a gente? Pegando aqui, já dá um Ctrl C. Vou chegar aqui e fazer um igual, para a gente ver esse passo. Só copiando aqui o valor que a gente tinha, né? E aí teríamos essa constante aqui que está do lado de fora da nossa integral também. Aí a gente vai substituir os trem todo. Então tem lá a constante. E aí o que vai acontecer? O 2 para a gente, na verdade, vai ser o valor da pressão 2. O 1 para a gente vai ser pressão em 1. O A para a gente está fazendo o papel do menos 1 sobre N. Então, menos 1 divide N aqui. Aqui mesma coisa. Aqui mesma coisa. Então, o que vai acontecer? O próximo passo para a gente é basicamente tirar, né, o mínimo múltiplo comum desses n's que estão aparecendo aqui. Desce. Pá. Certo? Porque aqui, ó, como eu tenho 1 menos n, esse termo de cá vai virar n por n também.
Eles vão ter agora o mesmo denominador. Então, eu vou basicamente poder somar. Eu vou ter menos um aqui, mais n, seria o termo do segundo ali. A gente ficaria com isso aqui nesse denominador, né? Menos um mais n. E a mesma coisa aqui, ó, a pressão em 1. Certo? E a mesma coisa aqui, ó. Tira o mínimo múltiplo comum, vai ficar a mesma coisa. Menos 1 n. Esse n que está aparecendo aqui, ó, que está dividindo, se eu quiser, eu posso inclusive passar ele para cá. Então, ele escreve assim, ó. Ups, Ctrl Z. Acho que não vai estar cabendo. Esse n aqui eu poderia simplesmente passar ele para o outro lado aqui, ó. Passar ele para o numerador. Então, passaria, ele viria para cá, ó, no lugar desse 1, por exemplo. E o n aqui, ó, que estava dividindo o denominador aqui. Aí teria essa relaçãozinha aqui. E aí, qual que seria o próximo passo para a gente? Chegava nessa constante aqui, ó, eu posso escrever tanto ela em função, né, da pressão em 2 quanto da pressão em 1. Tá? Então, Ctrl C aqui. Então, Ctrl V aqui para a gente. Só que essa passagem aqui é mais longa mesmo. Certo? E o que eu vou fazer? Já que eu tenho essa constante aqui multiplicando, né, tanto esse termo de cá quanto esse termo de cá, eu vou separar eles. Esse menos. E vou pegar a mesma coisa aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Esse termo menos 1 sumiram daqui. Esse termo, esse menos 1 sumiram de cá. Certo? Eu vou pegar essa constante elevada a n daqui. Vou multiplicar ele para cá. E esse termo aqui, ó, o n sobre g, vai ficar multiplicando o termo todo. Então, vou colocar aqui umas chaves. Certo? Para que isso? Agora, nesses termos aqui de constantes, vou substituir eles por alguma coisa que vai facilitar a vida na hora de ficar brincando, né, com essas deduções todas. E no caso, como essa constante aqui, ó, ela pode ser tanto, né, pressão volume específico em 1 quanto pressão 2 volume específico em 2, eu vou substituir aquela constantezinha elevada a 1 sobre n, né, por esse termo ou por esse termo, o que for mais conveniente para a gente. Então, vim aqui, já estava aqui bonitinho, tudo separadinho, foi esse passo nosso. Aí no passo seguinte, eu venho aqui e vou fazer essa substituição. Essa constante que é elevada a n, e está multiplicando o termo da pressão em 2, eu vou substituir ela basicamente por pressão, volume específico em 2, aqui, e essa constante elevada a n aqui, ó, ela tem que colocar em parênteses que a pressão também está sendo elevada. Tá? Não vai parecer que não está, mas ela está. Esta constante de cá, então, a constante. Eu vou substituir aqui, ó, por esse termo de cá. Certo? E aí o que vai acontecer? Olha o que vai sobrar para a gente dessa expressãozinha. Fazer para um é a mesma coisa que fazer para os dois, tá? Porque o efeito é o mesmo. Quando eu pegar esse 1 sobre n aqui, que vai ficar como expoente, né? Ele vai simplesmente pegar esse termo da pressão aqui de um lado. Ups. Ele vai ficar aqui elevado, né, a 1 sobre n.
E na hora que eu pegar o termo do volume específico em 2 já está elevado a n, quando eu pegar 1 sobre n para ele, vai ficar só o volume específico em 2, certo? Sem o expoente. Então, desse termo inteiro aqui, Ctrl X, Ctrl espacinho aqui só para facilitar a minha vida. K, vezes aí esse termo de K, que vai dar para a gente basicamente o volume específico em 2. Tinha negrito também. Certo? O que aconteceu para esse termo de cá também vai acontecer para o termo de lá. Então, basicamente, eu vou pegar essa solução aqui no termo da pressão em volume específico em 2, né? E vou aplicar ela aqui para o outro lado. Certo? Só vou trocar os índices. Que eu vou ter a mesma coisa acontecendo para a pressão em 1 e para o volume específico de 1. Tá? E aí o que vai acontecer? Depois de chegar nessa expressãozinha aqui, nota que a gente tem pressão elevada menos 1 mais n dividido por n, e aqui eu tenho pressão 2, do mesmo jeito, né, elevada a 1 e n. Esse termo de K, ó, se eu tirar o mínimo múltiplo comum com esse menos 1 e n aqui, eu posso fazer ele entrar dentro desse parênteses aqui. Certo? Ou seja, mais uma etapa aqui para a gente. Jogar aqui para cá, ficar tudo alinhado. Eu vou pegar esse denominador aqui, ó. Nota que ele está aparecendo para este termo de K e para este termo de K, tá? Esse menos 1 sobre N. Então, eu vou dar um Ctrl X nele. Tá? Vou passar ele para cá dividindo também. Acho que eu poderia ter feito em passos anteriores, né? Mas com mosca. Caceta. Ctrl C. Ctrl V. Para ficar mais bonitinho, tá? Vou só trocar aqui de lugar, vai ficar N menos 1 aqui nesse denominador. Este Ctrl X, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V, tá? Ter passado antes, mesmo com mosca. Aí o que acontece? Eu tenho essa base aqui, que é a mesma P2, né? E eu tenho diferentes expoentes aqui. Então o que eu vou fazer? Vou basicamente pegar esse 1 que está aparecendo aqui, ó, e vou somar ele aqui direto. Eu já tenho um menos 1 aqui, ó. Então o que vai acontecer é que basicamente esse menos 1 e esse termo aqui, eles vão se cancelar. Então eu tenho dividido por n, né? 1 sobre n, e aqui eu tenho menos 1 mais n sobre n. Então, quando eu pego esse termo, ele entra aqui, ele entra como se fosse um mais 1, certo? Então, ele deixa de existir aqui do lado de fora e fica com essa expressão, onde o mais 1 vai cancelar com o menos 1, eu vou ficar com n sobre n, que é 1. Então, eu vou ficar basicamente com a expressão do P2 aqui. E a mesma coisa vai aparecer para esse termo de cá. Esse menos 1 sobre n vai entrar para cá, vai somar mais 1. Aí, na hora que cancelar o mais 1 com menos 1, vai ficar n sobre n. E eu vou ficar com essa expressão aqui apenas em função do P1. Então, para esse tipo de efeito de compressão, eu preciso fatalmente conhecer o N, né? Preciso conhecer as diferenças de pressão e eu preciso conhecer as diferenças, né, de densidade para o fluido. Certo? Fiz aqui em separado, só para a dedução um pouquinho mais longa, para a gente poder chegar nela. Mas reorganizando ela para ficar bonitinho, né? Eu vou ter N sobre G, né? N menos 1, e essa diferença entre a pressão que eu tenho em 2, volume específico eu vou ter em 2,
feito de novo esse N coisinha, o que acontece? Já que é um gás que pode ser modelado como gás ideal para uma parte dos problemas, né? Eu posso pegar essa relação entre pressão e volume específico e trocar ela por uma coisa para gás ideal, onde pressão vezes volume específico é basicamente o R do gás, certo? E a temperatura. Esse R do gás, basicamente a gente calcula ele, né? Pegando a constante universal dos gases e dividindo pela massa molar do ar, a massa molar do gás que a gente vai estar trabalhando, certo? Então, no caso do ar, o R para a gente foi desse aqui, 0,870, uma vez que a constante universal é 8,314, né, quilojoules por quilomols, né, e a massa molar do ar é 28,97, né, quilogramas por metro cúbico. Ok, 28,97 quilogramas por quilomol. Tá? Aqui um mol cancela com o outro, a gente chega nessa relação aqui. Para outros gases, né, ele já está dando direto para a gente o R aqui, para não ter que ficar fazendo essa relação aqui. Ó. Só lembrar que é um R para o gás em específico. Que aí, se vai ser um R para o gás, esse termo aqui de pressão 2 vezes volume específico em 2, ele vai dar o próprio R e a temperatura. Lembrando que essa temperatura aqui, obrigatoriamente, eu tenho que trabalhar em Kelvin na lei dos gases. Então, eu posso trocar para um processo, né, onde eu vou ter um N, que vai ter que ser conhecido, né, pelo enunciado, alguma coisa que permita que a gente encontre, né, o R do gás e uma diferença de temperaturas. Ou seja, em vez de eu precisar conhecer duas propriedades, né, pressão e volume específico em pontos diferentes, eu posso trabalhar só com a diferença de temperatura. Ou seja, eu pego equipamentos normalmente mais complicadinhos de ficar mexendo, que seriam transdutores elétricos de pressão e medidores de temperatura, para trabalhar só os medidores de temperatura. Tá? Porque aí, em função desses indicadores só de temperatura, eu já consigo, né, avaliar, né, qual seria nesse efeito compressivo para o ar. Tá? Somente para o ar e para outros gases, desde que eles estejam operando, né, como gás ideal. Alguma dúvida aqui, gente? Então, quatro resumo para a gente. Se não tiver variação de pressão entre entrada e saída do ventilador, que é o caso dos ventiladores axiais, né, a altura manométrica vai ficar em função basicamente da variação da energia cinética. Tá? Se a gente tiver como é que chama? Algum tipo de processo com compressão, onde a gente tiver, né, um N diferente de 1, eu posso fazer a conta, né, em função da variação da energia cinética e também, né, do efeito compressivo, que teria esse formato em função das pressões e volumes específicos que a gente teria na saída e na entrada. Posso trabalhar em função da pressão e do peso específico, do peso específico, se eu quiser, já que o volume específico para a gente aqui, ele é basicamente o inverso da densidade, a gravidade já está aqui dividindo. Então, eu poderia trabalhar, vamos dizer assim, você também assim, ó, pegue assim um menos n aqui, ó, Ctrl X, vou deixar ele aqui embaixo. Esse termo aqui vai dar densidade 2, então daria o peso específico de 2, né? Na hora que eu juntar com a densidade, tá? Que é o inverso, né? E na hora que eu passar essa gravidade para cá, eu ficar basicamente com a diferença de pressão por peso específico. Cadê? Já tem a expressão disso aqui pronta aqui em cima para a gente. Assim. Só que é peso específico de 2 sobre o peso específico de 1, porque as densidades podem ser diferentes.
É. 4. Ah, que ótimo. Bom. P2, peso específico de 2. Oi? Peraí, já peguei a folha aqui. Aí na de 13 às 2h40. Certo? Seria um outro formato, né, que a gente poderia utilizar para essa mesma potência. Deixa eu ver assim. Né, para a gente poder trabalhar, tá? Mas seria o mesmo formato, tá? Ou se a gente quiser trabalhar com a lei dos gases, né? A gente pode trocar em função basicamente das diferenças de temperatura e fica mais restritas aqui. Tá? Basicamente em função de a gente conhecer a diferença de temperatura. Tá? Normalmente em prova eu deixo essa e essa expressão aqui pra gente. Essa aqui eu só coloquei de... Fala. Porque eu quis. Certo? Processo politrópico com n igual a 1, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter, né, esse n aparecendo aqui nessas expressões. Então, basicamente teria pressão aqui elevada a 1 sobre n, né? Esse volume específico que já está n aqui, né, sendo simplificado. Então, ficaríamos aqui com, já que é tudo elevado a 1, né? Vou ficar com 1 sobre n aqui P1 e aqui V1 elevado a 1. Fica basicamente aqui com Ctrl, esse aqui Ctrl C. Fica mais fácil de identificar. P1, né? E o volume específico em 1. Você também, abraço. Tchau, tchau. Certo? Ou então, né, como poderia ser descrito em função da pressão em 2, se eu conhecê-la também. Depende qual constante que a gente vai encontrar. Mas normalmente pode trabalhar tanto em 1 quanto em 2. Vai dar na mesma. Aqui. Deixa aqui em função do peso específico, né? Tem muitas possíveis formulações para cada um deles. Posso trocar em função da pressão 1 ou posso trocar em função da pressão em 2, não faz diferença. Aqui também. Certo? É o mesmo processo, então a gente pode trabalhar desse jeito aqui. Claro, como tem pressão em volume específico, eu posso chegar a ela em função desses termos aqui, né? Pressão relativa em 1, etc. Ou então ainda em função dos termos da temperatura em 2.
Na verdade, tanto faz que um processo politrópico, né, para o n igual a 1 é um processo que ele é isotérmico. Então, a temperatura em 1 e a temperatura em 2 aqui, elas são iguais. Tá? Só dando uma completada aqui, fica bonito. Alguma dúvida, gente, nessas deduções? E aí viria para a gente fazer os exercícios na próxima aula nossa. Professor, Hum, eu tô com uma dúvida no exercício de fixação 4 que você passou na última aula. tá bom, dá uma olhada. Nessa parte aqui, alguma coisa relacionada a... Não, essa parte não, por enquanto, né? Até fazer o exercício dela, né? Não tem dúvida. Sim. Então, vamos ver aqui, módulos. Pum, pum, pum. Exercício de fixação 4. Na questão letra E, ele pede para calcular um número de palhetas. Aí, quando a gente vai olhar o psi no gráfico, eu usei 1. Aí eu encontrei que o número de palhetas vai dar 8,6. Aí eu considerei 9, né? Mas aí quando eu vou recalcular para conferir o psi, deu um valor muito acima daquele dentro do gráfico. Né? Você vai fazer mais simples que isso, cara. Olha o que você vai fazer. Vai seguir na ordem aqui, ó. Vai calcular os triângulos de entrada e saída, tudo bonitinho. Vai calcular as alturas manométricas, a altura teórica. Com a altura manométrica teórica e o... Como é que fala? E a altura manométrica teórica com o infinito de palhetas, a relação entre um e outro é justamente o coeficiente do Pfleider, não é? Então, se você calcula o coeficiente do Pfleider em função disto aqui, que é calculável em função dos triângulos de entrada e saída, dessa altura manométrica teórica, você consegue calcular ele em função da, como é que chama? Da altura manométrica, né? E da eficiência hidráulica que ele te deu, aí você relaciona este com este daqui para achar o coeficiente do Pfleider na letra D. Com o coeficiente do Pfleider e o ângulo beta 2, você isola o número de paletas dentro da expressão do Pfleider. Eu fiz isso, mas você precisa do psi, não? Precisa, mas o psi você tira do ângulo beta 2. Mas o psi, ele tem uma faixa dentro do gráfico que ele pode Isso. atender. Aí normalmente você pega Aí, pelo meio da faixa, né? eu fiz isso. Aí encontrei 8,6 palhetas. Ah, tá. Sim, sim, sim. Entendeu? Aí quando eu arredondei para 9 e conferi o psi de novo, deu um valor muito acima. Aí quando eu reduzi para 8, deu um valor mais próximo da faixa do gráfico, entendeu? Ok. Tem que fazer isso ou a gente só arredonda? Pode fazer isso. Melhor, inclusive. Entendi. Certo? Porque às vezes você pegando o. Até pelo valor que você pegou do psi, né? Em função do ângulo, você pegou um pouquinho mais assim, um pouquinho mais abaixo, ele vai te dar um fracionário mesmo. Aí você olha, né? Qual cai dentro da faixa mesmo. Se é o de 8, se é o de 9. Ah, tá. Entendi. Obrigado. É isso mesmo. É certinho. Mais dúvidas? Mais alguma dúvida, gente? Tá bom. Então, vou encerrar a aula de hoje, até mesmo porque já é 8h50 quase. Vamos parando as gravações aqui. Ah.